Fala aí, galerinha, beleza? Tô aqui com o Moto G2 de um cliente que ele não liga, não carrega, não acontece nada. Aí o cliente viu alguns tutoriais aí no YouTube, fez alguns procedimentos e não conseguiu sanar o problema, né? Porque ele esqueceu de verificar o principal. O defeito no caso dele, não sei se vai ficar bem visível aí para vocês, mas está aqui no conector. Então, quando eu plugo o carregador, efetivamente não acontece nada. Então eu vou desmontar, né, e vou trocar esse conector de carga. O Moto G2 não é um aparelho que tenha grandes dificuldades. Meia dúzia de parafuso. Só tem que tomar cuidado com o seguinte: os parafusos daqui e daqui de baixo são iguais. Esses três daqui e os três de cá são diferentes. É um outro tipo de rosca. Então é só se atentar nesse pequeno detalhe. Não tem mistério abrir. Esse é um tipo de procedimento que não dá para fazer em casa, mas por exemplo, meu Moto G2 eu conecto no carregador e ele acende um LED ou fica piscando. Beleza, você arruma um carregador da Samsung de 2 amperes de saída, pluga ele no aparelho e possivelmente o aparelho, depois de uns 10 minutinhos, ele vai ligar. Porque o carregador da Motorola ele é mais fraco que o carregador da Samsung. Sendo mais forte, ele consegue o que o pessoal chama de reativar a bateria quando ela efetivamente zera. Então, se você tem um Moto G2 que ele só está piscando LED, pode fazer o teste com o carregador da Samsung. Nesse caso aqui, quando eu fui até lá, eu já matei de cara que era o conector, porque o conector está fisicamente danificado. Então não tem muito o que se discutir. Então, antes de ficar fazendo 1 milhão de procedimentos, você pode verificar aí o seu conector e ver se ele está em bom estado ou não. Tira os parafusos, desencaixar a tampa. Tá aqui. Então o que eu tenho que me atentar? Aqui e aqui são dois cabos flex. Então vou desconectar eles. Estão desconectados. Aqui é o cabo flex da frontal. Eu vou tirar aqui a proteção da Capton e vou destravar e desconectar a frontal. A frontal já está desconectada. A placa vou tirar os botões antes que eles caiam. A placa tem 3 parafusos, 1, 2 e o terceiro é aqui do lado do vibracol. Então vou separar esses parafusos. Quando eu voltar a placa para o lugar, eles voltam para o lugar também. Vou desconectar a bateria. Beleza. Agora, em relação ao procedimento daqui para frente, cada um tem a sua particularidade. Esse Moto G, pelo que eu estou vendo aqui, ele nunca foi aberto, ele está bem original. Aqui passa uma fita de cobre que pega toda essa área aqui, inclusive a bateria. Tem gente que desmonta, tira aqui o flex do slot do SIM, descola
esse cobre, tira a tampa. Eu acho qualquer procedimento desse um pouco mais agressivo do que eu simplesmente cortar esse cobre aqui. Você tem que tomar cuidado que o flex da bateria ele passa aqui. Então eu vou tirar o flex do slot, né, com cuidado, vou descolar ele. Então nesse caso a tampa ela já está até solta. Desconectar aqui o vibracol. Cuidado com o flex da bateria que passa aqui embaixo. É o que eu falo, cada um tem um jeito, uma maneira de trabalhar, um jeito de fazer procedimento. Tirei ele com bastante cuidado para não danificar. Mas a bateria está solta. Então a única coisa que está prendendo na minha placa ao local é efetivamente essa ligação aqui. Se eu quiser eu posso destravar aqui e vir tirando. É uma opção. Tem que tomar cuidado com o flex da bateria, a placa já está solta. Eu posso cortar aqui e tirar se isso aqui estiver muito preso. Nesse caso aqui, como isso é com facilidade, acabou que eu nem precisei cortar. Então agora eu vou tirar a placa. Eu tenho que tomar cuidado com o flex da frontal, com esses dois flex, que é um da câmera e o outro do sensor, e o acabamento. Então eu vou levantar a placa aqui cuidadosamente. Um flex já foi. Aqui a minha placa ainda está presa, porque aqui ó, o que acontece? Ele bate lá dentro. Então eu particularmente acho que dá muito mais trabalho, é muito mais arriscado você não cortar. Acaba que a manobra que você tem que fazer para tirar a placa torna-se muito maior do que efetivamente se você tirasse aquele acabamento, né? Mas aí você mantém o aparelho original. É a opção de cada um. Então aqui eu tenho a borracha do conector, o acabamento do conector de carga. Embaixo eu tenho a fita dupla face. Agora essa parte é interessante. Eu uso, como eu falei anteriormente, cada um tem uma maneira de trabalhar. Tem gente que agora usaria o soprador, aqueceria e tal, só que o meu receio são esses componentes que ficam muito perto do conector. Tem uma bobina aqui e alguns outros que podem danificar. Então eu uso aqui o salva SMD. Então eu vou ressoldar o conector todo com salva SMD para abaixar a temperatura do ponto de fusão do estanho. Eu vou conseguir remover ele com facilidade sem danificar efetivamente a placa. Então tá aqui, esse aqui é o salva SMD ou salva chip, pode ser desses dois. É uma barrinha de estanho, só que o ponto de fusão desse estanho é mais baixo que o convencional. Fluxo, espátula para auxiliar aqui na soldagem. Vou passar um pouquinho de fluxo nos pontos que eu vou fazer a solda.
o meu maior cuidado é aqui dentro, onde efetivamente pega os contatos do conector. Ele é do lado contrário da placa, mesma coisa. O ferro tá aqui. Primeiro eu vou esquentar a área que eu quero ressoldar. Agora eu vou ir, adiciono, mesma coisa, como se eu estivesse efetivamente soldando o conector, só que a ideia é tirar ele. Então, em cima já foi, embaixo mesmo procedimento. E agora aqui nos contatos, então tem que tomar cuidado só para ele não. Essa placa aqui, no caso de Moto G2, não tem componente nessa linha aqui, mas tem placa que tem. Então toma um cuidado um pouquinho especial na hora de adicionar aqui. Você tem que ter certeza de que todos efetivamente estão ressoldados com salva SMD. Então eles já estão ressoldados. Vou pegar um alicatezinho aqui para auxiliar, tirar o conector. Então, o que eu vou fazer? Vou prender aqui na ponta e vou só encostar o ferro vou encostar, pronto, com essa facilidade aí que são o conector, tá? Porque quando eu esquento um pedaço da placa, eu esquento um pedaço maior, vai acabando que vai roubando o calor. Então agora eu vou fazer a limpeza e vocês vão ver que não danificou em nada. Eu não coloquei excesso, não fiquei aqui soprando a placa, tá? Não é necessário tirar todo o sal SMD, só fazer uma boa limpeza e depois vir com estanho normal. Agora com a malha, vou concluir minha limpeza e já está pronto para receber o novo conector. Essa aqui é a malha de limpeza. Eu vou passar mais um pouquinho de fluxo aqui nessa área, a fim de passar a malha e concluir a limpeza. Do outro lado, mesma coisa.
Concluo a limpeza aqui com a malha. Tá aí, nossa plaquinha tá prontinha. Com todos os contatos ok, sem excesso de calor, né? Pronto para receber um novo conector. Então, pessoal, o novo conector está aqui. O que eu vou fazer antes de colocar ele pro lugar é estanhar os terminais, né? No lado que vai contato com a placa. Eu aqui estou usando um ferro de 40 watts com uma ponta fina. O estanho que eu utilizo é o 0.3, ele é bem fininho, para exatamente não acontecer de eu colocar excesso. Então, antes eu vou esquentar o local que vai receber o estanho e depois efetivamente eu vou estanhar bem pouquinho, só o mínimo necessário para que eu possa. Então, tá aí o conector já estanhado. Vamos para a placa. Então, vou voltar ele aqui pro lugarzinho dele. A primeira coisa que eu faço é o seguinte: uma vez que eu encaixei o conector na placa, eu já vou soldar aonde trava o conector. Então eu viro a placa de ponta cabeça, então vou soldar ela literalmente. Deixa eu virar aqui para vocês conseguirem ver. Não esquenta. Do outro lado é a mesma coisa. Sempre com cuidado para não pegar estanho onde não deve, né, nos componentes do lado. Então por trás eu já soldei. Agora eu vou soldar por cima. Encho bem. Ok, então já está preso novamente a placa. O que eu vou fazer? Com uma espátula eu vou passar aqui o fluxo, né, e vou alinhar a altura. É isso que eu não posso esquecer, é de alinhar a altura do contato do conector com a placa, senão quando eu for soldar ele não vai ficar legal, que vai ficar muito alto, não vai ficar bem preso. Agora vem a dica: eu só adiciono mais estanho se necessário for, para não fechar curto. Aqui, pessoal, não tem mistério, tem que ser de 1 em 1, tá?
tem que ir contato por conta, por isso que eu não adiciono mais estanho. O que eu já estanhei, o que já ficou na placa é o suficiente para o novo conector. Porque se eu colocar estanho demais, eu vou possivelmente fechar um curto lá na placa. Então é por isso que eu baixo a altura do conector, que ele fica o mais próximo da placa possível. Beleza, então vou fazer agora uma inspeção visual, tá? Aparentemente todo mundo tá soldado. Só tô na dúvida aqui do primeiro. Aí sim, vou pegar um mínimo de estanho possível e vou adicionar lá no primeiro. Sempre o mínimo de estanho, sempre o mínimo. Para que não sobre e nem falte. Aí você tem que tomar, tem que ter esse equilíbrio, nem sobre e nem falte. Belezinha, todo mundo soldado, bonitinho. Aqui já é um trabalho de solda um pouco mais delicado efetivamente. Agora na hora da limpeza. É o que eu costumo falar. Eu nunca jogo álcool na placa sem ter certeza onde é que está o microfone. Por quê? O microfone está aqui desse lado, todavia a entrada do microfone é lá de cá. Se eu jogar álcool aqui, ele escorrer e cair nesse furinho, eu danifico o microfone. Então se eu vou fazer uma limpeza, eu coloco o álcool na escova, tá? No caso do Moto G2, eu boto o dedo aqui no furo e faço a minha limpeza. Para não correr o risco de danificar o microfone, eu tenho que trocá-lo. Então, aparentemente tá tudo ok. Vamos testar agora o cara. Isso que eu falo. O que acontece? Se eu não tirar essa blindagem, eu vou colocar aqui. Assim. Se porventura precisar remover por alguma falha, eu tenho que fazer todo aquele processo de novo. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Todavia, eu prefiro ter cuidado lá com o flex da bateria e remover essa blindagem. Vou voltar lá aqui para a placa. Eu vou até posicionar a câmera aqui.
E visivelmente está tudo ok. Esse acabamentozinho aqui do conector eu posso voltar ou não, tá? Esse acabamento de borracha. Voltar é legal porque o telefone continua original. Acabamentozinho de borracha aqui do fone que soltou. Vocês vão reparar que agora é muito mais fácil com a blindagem no lugar, porque eu simplesmente seguro o flex da bateria, volto a placa para o lugar e está encaixado de novo. Então vou encaixar aqui o flex da frontal. Encaixado, travado, bateria conectada. Já vou aproveitar a embala, já vou deixar isso aqui, o sensor e a câmera desconectados. E agora vamos ao teste. Vamos lá ver se esse cara aqui dá sinal de vida. O meu carregador aqui está longe, vou botar ele na bateria, na porta de 2A. Aqui, ó, acendeu o LED. Por que acendeu o LED? A bateria ela tá muito descarregada. Acendeu o LED. Beleza. Tá, vou só aguardar aqui agora um pouquinho para ver se ele vai subir a porcentagem, mas a princípio tá tudo ok. Mas como eu estou acompanhando pela bateria externa, ela está aqui acendendo o consumo. Ele vai piscar, como essa bateria efetivamente está zerada, ele vai piscar aqui algumas vezes até efetivamente começar a carregar. É o que acontece quando a bateria descarrega por completo. Então, se porventura você tiver com esse probleminha aí, primeira coisa é fazer uma inspeção visual do conector de carga. Visivelmente está ok, coloca num carregador da Samsung e vê se ele vai voltar. Se porventura não voltar, aí efetivamente só uma assistência técnica para poder avaliar o que está acontecendo. Ficou piscando aqui por alguns momentos, né? E acredito que agora efetivamente ele vai começar. Já virou, já começou efetivamente a carregar. Então, procedimento de troca do conector de carga tá ok, né? Vou tirar aqui com cuidado. Então vamos montar o nosso aparelho de volta. Então, os parafusos que prendem a placa, voltar eles para o lugar. Então tá aí, foi realizado o procedimento, está funcionando, tá? Requer um pouquinho de prática com o ferro de solda, mas é tentando que se consegue. Inicialmente essas pequenas trilhas parecem muito complicadas conseguir soldar, mas a gente vai ganhando a perfeição com o tempo. Vou voltar aqui o slot do chip. Sem me preocupar se os conectores estão bem encaixados. Vou voltar a proteção do flex da frontal.
Vou fazer uma limpeza aqui. Vocês podem ver que ficou com a marca dos meus dedos. É uma coisa que eu gosto muito de deixar. Tirar a gordura ali em excesso. Vou voltar o botão do volume, do power. Dá mais uma conferida aqui, ver se está todo mundo no lugar direitinho. Tampa. E a gente não pode esquecer do detalhe que eu expliquei lá no início do vídeo. Os parafusos do meio são diferentes dos parafusos da ponta. Então, só para ver se os botões aqui estão clicando. Eu gosto de sempre colocando parafuso intercalado para não forçar só um lado. Parafuso é chegou, colocou, chegou até o fim, acabou. Não tem parafuso de celular, não tem esse negócio de aperto não. Se apertar muito, você vai acabar estourando a housing, né, do parafuso. Chegou no fim da rosca, acabou. Não tem muito o que forçar, o que inventar não. Agora eu vou deixar para ele carregando, vou fazer todos os testes, como eu abri tudo do lugar. Antes de efetivamente entregar para o cliente, eu vou testar, ver se as câmeras estão funcionando, se o chip está lendo, se o cartão de memória está lendo. Os testes básicos que eu faço aqui antes de entregar o aparelho efetivamente para o cliente. De repente, eu não mexi em tal lugar, mas ok, tirou a placa do lugar, então pode ser que alguma coisa tenha ficado aí fora ou desencaixado sem querer. A gente faz a verificação toda antes de entregar o aparelho para o cliente. Esses parafusos já estão no lugar, tudo clicando. Vamos testar aqui o conector de carga mais uma vez. Já zerou, né? Porque ele só acendeu e eu desliguei. Mas aqui, ó, vocês podem ver que na bateria ele está consumindo aqui na saída. Então é sinal de que ele efetivamente está carregando. Tá? Então o aparelho já está montado, só esperar ele carregar para entregar ao cliente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo.